Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Power e Aki voltaram só nos seus sonhos e Denji encara sua depressão. Chainsaw Man 182 do canal do Mano Joe. E lem... Nossa, perdão. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal do Mano Joe. Caraca, meu Deus, perdão. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir com o vídeo, nada não. Oi, que voltaram só nos seus sonhos. Cara, será que eu não... O pessoal assim, o pessoal tava teorizando que eles voltaram. E o Mano Joe tá falando que só no sonho da galera que tá falando isso. Ou apareceu no sonho do Denji, tá ligado? No sonho do personagem. Porque Denji encara sua depressão. Será que de alguma forma eles apareceram no capítulo, mas assim, de forma de flashback? Sei lá, vamos acompanhar agora, né? Chainsaw Man 182. Vai. A Power e o Aki finalmente voltaram! Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Só se for nos seus sonhos, né? Não, fala sério, não vai me dizer que você caiu nessa. Certamente que sim. Porque o capítulo Certamente que sim. 182 de Chainsaw Man vai entrar mais uma vez na crueldade das memórias desagradáveis do Denji. Coisas que talvez ele nem quisesse se lembrar nesse momento. E temos conexão com a parte 1 aqui e como ele resolverá esse problema. Mas é claro, esses mistérios todos... Caraca, mano, o Mano Joe sem a barba desse esquisitaço, né, velho? Tantos vídeos acompanhando ele com a barba lá. Até o final e sem o boné também, né? O Mano Joe tá com a cara de nerdão, velho. Porra. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man, onde muitas pessoas já encararam como opa, a volta da Power, a volta do Aki. Mas não, gente, é apenas e tão apenas um flashback. Porém, esse flashback vai ser apenas para maltratar o nosso querido Denji? Não, na verdade ele vai ser exatamente para tentar fazer com que o Denji consiga seguir em frente. Assim como uma pessoa ele ajudou lá no passado, agora essa pessoa vai o ajudar. Isso tudo eu trago por conta dos próprios volumes de Chainsaw Man, da parte 1 e até mesmo da parte 2 que vão se conectar aqui nesse capítulo. Vocês vão entender e talvez aí nós descobramos a saída para que o Denji se livre momentaneamente dessas memórias tão desagradáveis. Por isso, sempre fique no vídeo até o final. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e deixando o seu like aí embaixo. Agradeço de coração. Eu tô meio ruim aqui da voz, então se vocês perceberem que eu dou umas falhadas, é normal, eu tô ruim da garganta, meio gripado assim, mais ou menos assim, né? Eu então, também tava esse já dia, deu uma velho. travada aqui. Mas vamos para o nosso capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com aquele beijo da Ioro no Denji e ele ficando dessa vez um pouco chocado porque ele estava chorando e ela foi lá e o beijou do nada. Lembrando que a Ioro e até mesmo a Asa, por elas trocarem várias vezes, acontece que diversas vezes, uma hora ela bate no Denji e na outra ela afaga o Denji. Ou seja, é o famoso morde e assopra. Vai lá e ó, pum, dou um soco em você, mas depois eu tô te amando de novo. Basicamente é essa situação entre os dois e aí a Ioro fala assim, olha, chorar não vai levar a gente a lugar nenhum, então é bom que você também pense em uma forma da gente escapar daqui. Nisso, o Denji fica novamente sem entender o porquê a Ioro o beijou e por isso ele faz essa pergunta mais uma vez, lembrando que ela já fez essa pergunta antes e ela respondeu de uma forma bem grosseira, falando que era apenas por prazer e é isso aí. E olha só como os sentimentos aqui estão evoluindo e as respostas estão mudando, porque ao perguntar isso pra ela, enquanto ela tentava ali continuar falando que eles deveriam escapar daquele lugar, ela pega, fica meio tímida e tudo, olha assim pro lado e fala, ah não, é que quando você chora você faz uma cara fofa, demonstrando que sim, tem um pouco de olha aí, ó, uma afeta aí, visto que ela é o demônio, então logicamente é a parte mais egoísta da Asa vai agir naquele momento, a parte mais carnal, tudo que envolve a parte mais errada, de safadeza e tudo, vai ficar muito mais aflorada. Só que agora tem um pouquinho ali de sentimento da própria Asa ali, tipo, putz, é que eu achei você
fofo assim quando você tava chorando. Ela queria, de alguma forma ali, ajudar ele. Tanto que é nesse momento que é uma das poucas vezes que a fala da Ioro, ela tá trêmula. Você percebe no próprio balãozinho e ela fica um pouco mais tímida. Aos poucos, ela vai se apegando cada vez mais a ele. Vai se Ele não relacionando entende cada vez muito bem mais. a situação e a Ioro quer aproveitar para dar mais um beijo nele. E com toda certeza, se o Denji deixasse daqui em diante, ia rolar o Vucu Vucu com toda certeza. Só que dessa vez ele não só está muito triste, como também está confuso sobre as próprias atitudes da Ioro. E isso não fica tão claro ali no português, mas se vocês verem na tradução do espanhol e até mesmo do inglês, dá muito a entender o que eu disse pra vocês logo no começo O desse português vídeo. é foda, mano. O português estraga a obra. Não é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, mano. Pegaram outra tradução sem ser português, cara. Espanhol e até mesmo do É inglês, foda, né, dá mano? muito a entender o que eu disse pra vocês logo no começo desse vídeo, que a relação deles é muito morde e assopra. Você nunca sabe o que a Ioro quer de verdade, porque Lembrou aquela música do Marcelo Marrone, cara. Parece até briga de gato e rato. Eu sou Flamengo, ela torce pro Vasco. Se eu quero silêncio, ela aumenta o rádio. Se eu piso na bola, ela pisa no calo. É sempre assim. Não, como é que é? Se eu quero. Não, se eu quero. Caraca, eu meti o Cebolinha. Se eu quero coca, ela quer Guaraná. Se eu quero partir, ela só quer ficar. Tá ligado? Sempre, pô, momentos aleatórios do vídeo do Cake, vai, até perdão. mesmo do inglês, dá muito a entender o que eu disse pra A vocês música é logo boa, no mano. começo Pesquisa aí, desse vídeo, velho. que a Marcelo relação deles Marrone, é Gato muito e Rato. morde e Muito assopra. foda. Você nunca sabe o que a Ioro quer de verdade, porque uma vez Aquele ela tá lá relacionamento que os beijando o dois Denji, né, nem tá são toda opostos, tímida, mas se amam, ah tá não, que ligado? você é fofo e não sei o quê. E aí de um momento pro outro ela tá lá atirando em cima dele, porque querendo ou não, o Chainsaw Man é o próprio Denji. Então ela foi lá, atirou, se divertiu com a desgraça alheia, atingiu ali as tripas dele. Então esse é o ponto agora da pergunta do Denji. Ele não entende aquela Love. relação, uma vez que Chainsaw uma Man. hora a Ioro bate e outra hora ela vai lá Ódio. e abraça. Ele não entende o que tá acontecendo ali exatamente. E com essa confusão ele tá ficando doido porque essas safadezas que ela faz com ele faz com que ele não pense nas coisas ou desagradáveis ou então sobre evoluir como pessoa. Aquilo toma o pensamento dele por aquele breve momento. É como se fosse, gente, uma situação que acontece lá no passado em uma conversa do Denji com o próprio Aki. Vocês vão perceber aqui. Muitas vezes uma situação toma conta em cima da outra e os nossos pensamentos, eles acabam não indo para aquele lado mais obscuro, digamos assim, porque estamos ocupados pensando em outra coisa. É como se você fosse jogar videogame para se distrair e você acaba se esquecendo dos problemas que você carrega em sua vida real. Mais ou menos dessa forma para vocês entenderem de uma forma bem simples. Então o Denji, de fato, não estava incomodado com o beijo e sim do porquê ela estava beijando de fato. Por que ela estava tentando seduzir ele a todo momento? Por que ela fazia aquilo? Ele não entende as suas atitudes. Uma hora tá chutando as bolas e a outra tá beijando. E aí ele fala que ele tá maluco, que ele tá doido, que ele é sem solução, porque ele acaba pensando nessas safadezas e tudo, que ele é um cara sem esperança, que ele é um lixo, que ele tá perdido. E aí a Asa que responde e não a Ioro, dizendo assim: olha, eu também tô perdida, eu também não tenho solução. Por isso que você tá num dia ruim, mano. Nada que uma boa transa não resolva, né, velho? Esquecer dos problemas. O problema é momentaneamente, né? Com a Ioro dizendo assim: olha, eu também tô perdida, eu também não tenho solução, eu também tô toda errada aqui e eu também perdi alguém muito importante pra mim que eu considerava como família. E nisso o Denji começa a se conectar mais a parte o quê? De conhecer uma pessoa. E por que isso é importante? Porque nós voltamos pra parte 1, quando a própria Makima disse: olha, quando você tem uma relação onde você conhece de fato a pessoa, as coisas mais safadas, elas se tornam muito mais fortes e muito melhores, porque você já conhece muito mais a pessoa. Tanto que não só ali o sentimento... Exato. É aquele negócio quando o Denji tocou nos peitos pela primeira vez, né, velho? Que ele sentiu, pô, nada demais. É porque não tem aquela relação de conhecer a pessoa, de afeto, de fato, né, velho? É bem diferente quando você, sei lá, tem um relacionamento mais próximo a uma pessoa, né, velho? É outra parada, né? romântico que ele sente pela Asa, nós podemos ver ali com a própria Power. Quando ele tá lá sugando o sangue dela, lá na parte 1, capítulo 73, 72, por aí, ele não sente nenhum tipo de excitação com a Power, mas se fosse com outra garota que ele estava afim, ele sentiria, porque não é só conhecer a pessoa, mas também, vamos falar assim, se apaixonar por ela. Então percebam aqui esses pontos de diferença. Você se apaixona muitas vezes ao conhecer a pessoa, né? Acho que uma coisa, assim, pelo menos na minha opinião, tá? Acho que uma coisa leva a outra. Obviamente tem aquele amor à primeira vista, já aparece uma menina ali, sei lá, que você
acha bonita e tal, e você quer ficar com ela, mas assim, vou pegar o meu caso. No meu caso, cara, eu pouco me importa, assim, se a pessoa é bonita, velho. Se ela não tiver um pensamento mais compatível com o meu, eu não vou atrás, tá ligado? Eu não sou que, pô, eu quero ficar com essa pessoa porque ela é bonita e tudo mais e tal. Obviamente, beleza, importa, assim, pelo menos. Eu também não vou ser hipócrita, né? Comprar aquele discurso que, pra mim, pouco importa a beleza, vou só pelo interior. Quase ninguém é assim, vamos ser sinceros aqui, pô. Também você tem que ser uma pessoa que você acha atraente visualmente também, né, velho? Enfim, mas é aquele negócio que a minha mãe, por exemplo, sempre me ensinou, né? Não existe ninguém feio, tá ligado? Sempre existe alguém que enxerga beleza em você, tá ligado? Por mais que eu olhe pra uma garota e fale assim, pô, ela não é bonita. Outra pessoa pode olhar pra ela e falar, pô, essa é uma princesa, tá ligado? É maravilhosa. Então, assim, né, pegando esse sentido, não existe ninguém feio, né? Mas, assim, obviamente, estética também importa, né? Mas também o mais importante ainda é a beleza interior. E pegando isso, às vezes, assim, já aconteceu o caso de eu não achar a menina muito bonita. Pô, a menina não é muito bonita, não. Porém, ela era minha amiga, tá ligado? E quanto mais eu me relacionava com ela, a gente conversava, fazia trabalho de escola juntos, ela começou a ficar bonita com o tempo, cara, pra mim. Parece que eu comecei a enxergar uma beleza além da estética, tá ligado? Na pessoa, conforme eu fui vendo quão carinhosa ela é, quão boa pessoa ela era, de fato. Eu comecei a enxergar aquela pessoa com outros olhos. O que eu não achava bonito, assim, esteticamente, começou a ficar maravilhoso, tá ligado? Assim, lindo pra caralho. Sei lá, eu acho que uma coisa vem ligado à outra, tá ligado? Eu acho que você pode, a pessoa visualmente, assim, talvez não seja do seu agrado, mas a relação, tá ligado? Você conversar com a pessoa, conhecer a pessoa, a sua visão sobre ela pode mudar completamente, tá ligado? Eu acho que uma coisa tem muito ligado à outra, sei lá. Mas também, vamos falar assim, se apaixonar por ela. Então percebam aqui É, esses pontos de diferença, porque conforme a Asa se faz conhecida pro Denji, ela também permite que ele a entenda melhor. E aí então ela vai falando ali da sua como você família, que ela conhece a perdeu a pessoa, sua a mãe, paixão só só que a aumenta, Yoro velho. toma o corpo e fala que já se recuperou, que ela já superou, que tá tudo bem, então ele também consegue, aquele papo bem otimista e bem idiota, e aí então ela vai tentar falar ali alguma coisinha, acho que ela tentaria até mesmo beijar o Denji, ou falar pra ele, não, então vamos fazer amor aqui, ou alguma coisa assim, porque, sei lá, ela tava com vontade, e aí então a Asa toma o corpo de novo e pum, dá um soco ali na própria cara, o Denji fica sem entender nada, porque como eu disse, a parte da Asa é a parte mais da consciência humana, aquela parte do anjinho bonitinho aqui que tá falando com a gente e que tá querendo entender o Denji de fato. E nisso ela olha pro Denji, explica o que aconteceu ali no seu passado com a sua mãe, que a sua mãe morreu por culpa dela, que ela se sente culpada, que ela pensa nisso todo dia, que se ela não fosse desastrada, que se ela fosse mais rápida, ela conseguiria fazer alguma coisa e sua mãe estaria viva até hoje. Então ela fica pensando nessas todas as possibilidades de tipo, nossa, eu poderia ter feito alguma coisa, sei lá, eu me sinto culpada por tudo que aconteceu. E aí então o Denji pergunta, e como que você superou tudo isso? E aí ela dá a mesma resposta que o Denji dá lá atrás, gente. Quando ele fala lá sobre o hambúrguer de merda que ele comeria, que tem uma coisa que ele deseja e que ele almeja muito mais do que as merdas que acontecem no dia a dia. E por isso essa resposta dela é tão tocante, porque ela fala assim, não tem como me recuperar, não tem remédio pra isso, não tem como sair disso. E realmente, quando você perde uma pessoa, quando tem esse tipo de coisa assim, quando você se sente culpado às vezes dessa forma, você não tem como superar, você pode seguir em frente, mas superar aquilo, aquela cicatriz, ela sempre vai ficar marcada. E aí, então, é isso que ela fala agora pro Denji, dizendo, olha, eu não acho que tem solução, não tem como superar mesmo, dando uma parte mais pessimista pro Denji, mas ao mesmo tempo ela fala, mas o Chainsaw Man me ensinou uma coisa. Ele me ensinou que tem muito mais coisas no futuro que eu posso viver, coisas muito legais, muito divertidas. Uma frase que eu uso sempre, você pode mudar o seu passado alterando o seu futuro, tá ligado? Eu escutei numa música, se não me engano, até do Bazar, olha só que loucura. Né, mano? Você pode. O seu passado está com uma marca, velho. Molde o seu futuro para mudar o seu passado. Assim, eu não vou saber explicar em palavras o que eu quero dizer com isso. Eu acho que vocês são inteligentes, eu acho que vocês vão saber, né, velho? É tipo. Você era uma pessoa, mas você pode mudar a visão de você mesmo, tá ligado? Com suas atitudes daqui em diante. É tipo isso, tá ligado?
Aqui no português ficou um pouquinho diferente do que tá lá no próprio original, tá? Tipo, no mangá que eu tô falando aqui da Panini. E eu acredito que da Panini é melhor, porque quando ele fala isso, ele tá falando sobre um objetivo que ele tem, que era transar, né? Ele queria transar, então ele queria a putaria toda e tudo, então essa coisa que ele espera no futuro é tão especial que ele até comeria um hambúrguer de merda se ele precisasse, porque ele viveria esse futuro, porque ele acredita que mesmo com as coisas desagradáveis, ele ainda poderia viver esse futuro. E por que essa parte é importante? Porque aí nós voltamos lá pro volume número 15, nós podemos ver ali no capítulo 126 até o 130, e para relembrar vocês o que estava acontecendo aqui, era a batalha contra a queda. E detalhe, a Asa em um certo momento, quando ela fala que era boa aquela sensação, que ela tava caindo lá pra cima e tudo, que ela ia morrer de fato, ela fala, nossa, que bom, vou me livrar de tudo, desses pensamentos, acabou tudo aqui na minha vida e tal. É nesse momento que ela fala, ai, mas só tem uma coisa que eu me arrependo de não ter uma pessoa ali que talvez se apaixonar, ou então uma pessoa que ela estivesse lado a lado. E aí tem desenhado ali 2 pássaros voando, o que dá aquele significado de ela queria ter uma pessoa ao seu lado, ela queria esse tempo todo ter alguém ali próximo a ela, e é essa pessoa que vai aparecer, que é o Chainsaw Man, que é o Denji, que ajudou ela nesse momento. Então, pra falar pra vocês bem claro o que ela tava dizendo, olha só, ela falou assim, é verdade, essa sensação é ótima mesmo. Assim não vou mais causar problemas pra ninguém, nem ficar me machucando à toa. Também não vou mais ter que ficar deitada na cama, pensando em tudo que eu poderia ter feito de diferente. Mas tenho um único arrependimento. Podia ser uma só. Queria ter tido pelo menos uma pessoa que eu pudesse, do fundo do coração, e aí 3 pontinhos, porque é nesse momento que o Chainsaw Man salva ela, e quando o Denji salva ela, ele diz que normalmente a gente fica pensando no dia a dia apenas sobre as coisas desagradáveis, mesmo sabendo que no dia a dia tem coisas boas, que coisas na vida boas, tem exato. coisas boas, mas esses pensamentos ruins... Isso foi o que me fez mudar quando eu tava embaixo, cara. Eu percebi que eu tava olhando muito só pro lado negativo, cara. Eu apaguei completamente as coisas boas que vinham acontecendo comigo. Eu falei assim, pô, peraí, velho. Não tá só uma merda, velho. Tem coisas boas, velho. Por que que eu não me apego a essas coisas boas também, tá ligado? Por que que eu tô tão focado só no que vem, no que é de ruim, tá ligado? E isso, velho, a partir do momento que eu abracei as coisas boas e dei valor a mais ao meu redor, assim, o que vem me ajudando, tem me ajudado, pô, cara, melhorei 1001%, posso colocar assim. Sempre vem na nossa cabeça a todo momento e a gente não consegue sair disso. E aí, tendo uma parte mais otimista ali do Chainsaw Man, a Asa pergunta, mas como você superou? E aí ele fala, o Chainsaw Man aqui não superou nada de nada, só tem uma coisa que eu gostaria muito de alcançar e isso me faz continuar vivendo. Tanto motivação pra continuar, né, velho? Caso foda eu pra caralho. precisasse. E aí a Asa pergunta, não, mas então o que é isso daí? E aí o Denji responde pra ela, putaria, eu quero transar, eu quero fazer sexo, é a melhor coisa que tem no mundo. Ela acha um nojo e tudo, mas logo mais pra frente no capítulo, o que vai acontecer? A Asa vai entender aquele nojo do Chainsaw Man, aquele desejo dele como, pô, se um cara desse, que tem um pensamento fútil, tá continuando a vida, independente das memórias desagradáveis que ele tá tendo, ele nem tá superando nada, então talvez uma pessoa como eu, que também seja fútil, seja isso ou aquilo, eu também possa viver. Por isso, me salve, Chainsaw Man, que é quando o Chainsaw Man tá ali no chão e ela pega, dá sangue pra ele, a Yoru fica brava com ela e ele acaba voltando à ativa. Por isso que essa frase da Asa é muito importante. Ele mostrou pra ela um caminho e ele mostrou o quê? Que ele é uma pessoa que está ali ao lado dela, que é o que ela mais precisava. O Denji, através desses desejos de safadeza e tudo, o que ele esconde é uma carência de outras pessoas, da sua própria família, como ele tinha sua família, e por isso ele está sendo relembrado agora nesse momento. É como se a queda, no caso do Denji, fosse exatamente agora. Aquele mesmo arco que estava passando com a Asa está acontecendo agora com o Denji. Por isso, a sua própria escuridão interna. Percebem isso? E ao mesmo tempo, a Asa agora vai ser a pessoa que vai salvar o Denji de fato. Pelo menos é isso que eu tô imaginando, porque o autor tá seguindo muito por esse rumo. As coisas são muito parecidas na história entre os dois. E por isso que tem essa correlação. Um vai precisar do outro nesse momento, entende? Também acho. E é aí então que talvez as coisas mudem pra Yoru, talvez
talvez até mesmo não querendo transformar o Chainsaw Man em arma, mas transformando, mas depois ele volta ao normal, como o Denji mesmo. Que a Yoro, sei, quando mas ela de tá todo assim, jeito, nós vemos que orando, é ele bem bonitinha ela, estenderá né, agora a velho? mão Bem pro Denji, fofinha ela uma vez também. que ele já estendeu a mão pra ela lá no passado. Ele deu de uma forma ou de outra um motivo para ela viver, enquanto as outras pessoas apenas a julgavam. Então agora ela também vai dar um motivo para ele viver. Ela vai ser, vamos dizer assim, o motivo para ele viver. Não só o sexo e tudo, porque é uma união ali do casal e tudo, Sim. o sexo e tal, né? Só que mais pela pessoa. E aos poucos ele também vai amadurecendo com tudo isso e ele vai conhecendo mais a Asa. Isso que é muito importante. Nisso, ele começa a vomitar. E aí a gente não sabe se é porque ela falou algo nojento, que é bem capaz que tenha sido isso, ou então se alguém no mundo normal, porque aqui estamos dentro do domínio da velhice, né? Só que se por acaso alguém tiver no mundo normal ali, abrindo o Chainsaw Man, abrindo lá o Potita e arrancando os outros ali, o demônio da neve que ele tinha devorado no capítulo 174, será que tem alguma ligação com isso? Tá acontecendo alguma coisa no nosso mundo real enquanto eles estão lá? Ou então isso não tem nada a ver? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver, mano. Porque, sei lá, loucura, né, mano? Do nada, assim, eu achei muito repentino, tá ligado? Bom, ele gorfou Acho que do deve ter nada por alguma coisa. nojo ou então só porque ele gorfou mesmo. Porque quando ele dá essa gorfada, começa a nevar, visto que se a neve já não existia mais por conta do Chainsaw Man ter devorado, Mas parece sair um demônio de dentro dele ali, porra. visto que se a neve já não existia mais por conta do Chainsaw Man ter devorado ela, logicamente a neve volta agora até mesmo pro mundo ali do da velhice, que aí a gente tem um ponto. Será que com essa neve as estações podem mudar e aí então as árvores vão ficando mais velhas e o tempo vai passando, vamos falar assim, mais rápido, alguma coisa assim? Não sei se tem alguma conexão com isso, mas quando começa a nevar, Não, o que sei volta lá. também para as memórias do Denji, isso, exatamente algo que ele estava pensando nesse tempo todo. Power, Aki, a sua família, e nisso ele se lembra ali de uma viagem que eles fizeram para Hokkaido quando eles visitaram os familiares ali do Aki, né? Os familiares assim, né? Eles foram ver o túmulo ali e naquele dia tava nevando em Hokkaido e aí entramos finalmente num flashback. Sim, pessoal, um flashback. É como Fujimoto e outros autores de mangá costumam trabalhar quando nós entramos ali num flashback, a parte toda preta e nós vemos ali a imagem do Denji olhando pro Aki e pra Power de frente pro mar e é por isso que o Denji vê aquela imagem. Pô, não é possível que o pessoal teorizou que os dois voltaram só por causa disso, cara. Da mesma Porra. forma que a Asa se lembrou ali da sua mãe lá no Arco da Queda, se lembrou do gatinho, esse tipo de coisa, agora quem tá se lembrando das coisas é o próprio Denji. Então a gente vê a similaridade dos dois personagens passando pelas mesmas situações, digamos assim, né, de formas parecidas, mas que tudo isso vai servir para criar um vínculo e que a relação deles possa melhorar com o tempo e o Denji vá conhecendo cada vez mais ela, assim como é dito lá na primeira parte quando a Makima fala que as safadezas só são boas quando você conhece realmente as pessoas. E aí, para quem estiver se perguntando por que ele não lembrou disso antes? Bom, parece meio óbvio, mas é por causa da própria neve. Se não existe neve, aquela memória fica meio que apagada da cabeça do Denji. Só que agora, com a neve verdade, pode ele ser. volta a se lembrar de Faz tudo sentido. ali que ele passou junto com a Power e o Aki naquela viagem em Hokkaido. E aqui nessa parte nós voltamos para o volume número 9, capítulo 72, e aí a gente pode ler o 71 e também o 72 bem bonito, e o né, velho? 73 Atenção, em ali, diante, o capa. pra gente ter um contexto melhor das coisas, porque eles vão para essa viagem junto com o Aki. O Outra Aki capa, num né? primeiro Não, momento sei não lá. queria levar eles, mas eles falam, não, deixa a gente ir, não sei A o que. capa mesmo, né? Antes disso também, o Denji tinha negado uma viagem com a própria Makima para poder ficar com a Power cuidando dela, porque eles tinham passado pelo demônio da escuridão e ela tava com muito medo, tava amedrontada, ele tava cuidando dela. E é aí quando o Denji ele tem um sentimento maior de família com a própria Power e com o próprio Aki, e também do Aki com esses dois. E aí, ao irem lá pro túmulo, esse tipo de coisa, eles vão lá, curtem, entre aspas, assim, a viagem. O Denji e a Power sempre vão causando, e em uma noite o Aki tá lá pensando na vida, dando uma tragada em seu cigarrinho tranquilo, e aí o Denji acorda e pergunta, o que aconteceu? Tá no mundo da lua? O que tá acontecendo? E aí o Aki fala assim, que depois que a Power e o Denji entraram na sua vida, aquela viagem pra Hokkaido já não lhe remetem mais aquelas memórias desagradáveis, porque ele não tem tempo de pensar naquelas memórias desagradáveis quando ele está com o Denji e a Power. E qual o segredo Foda, de tudo maneiro, isso? né, velho? Bom, talvez seja o Denji andando adiante
adiante, porque as coisas não vão ser superadas como a Asa disse. Só que nós podemos ter ali o Denji trocando um pouquinho de foco, pensando em outra coisa. E a safadeza, querendo ou não, ajuda ele talvez a não refletir ou então não entrar tanto nesse mundo, nessa depressão que ele está sentindo. Relembrar do seu desejo ou relembrar que a vida tem alguma coisa boa, que hoje tem uma pessoa ali ao seu lado que minimamente Exato, é o que eu a falei, Asa, mano. o Yoro pode não estar. Para pra pensar ali ter uma motivação e pensar nas coisas positivas também, que, pô, não é só coisa negativa, né, velho? Ajuda pra caralho, me ajudou. Mas a Asa está ao seu lado, ele pode ver ali, pô, a Nayuta se foi, eu perdi a Power e o Aki, mas aqui eu tenho uma outra pessoa que está ao meu lado, mais importante do que a safadeza, mas uma pessoa que está aqui ao meu lado que vai me fazer esquecer essas memórias desagradáveis, e por isso que a Asa pode ajudar o Denji nesse momento, assim como ele ajudou ela lá atrás. Entenderam a importância do Aki ter falado isso pro Denji? Sim. E como o flashback se conecta exatamente com o que está acontecendo atualmente e como o Denji pode se livrar dessa possível e aparente depressão? Interessante, vocês não acham? E aí, mais pra frente, vocês percebam, o Aki mesmo não queria ali participar mais do negócio do Demônio das Armas de Fogo, simplesmente porque ele se importava com o Denji e com a Power, e ele não queria que os dois morressem. Da mesma forma, ali como uma coisa era muito importante para você a ponto dele negar uma missão por parte da segurança pública, nós podemos ver aqui que exatamente o Denji pode fazer a mesma coisa. Uma nova família pode ser criada, podemos ter a Nayuta ainda viva, alguma coisa assim também e tudo mais, só que, bom, de todo jeito, esse foi o capítulo de Chainsaw Man, essas foram as reflexões foda, que eu trouxe muito pra bom, vocês, muito como bom. se conectam ali com o volume número 9, volume número 15, como a história tá trabalhando a Asa e o Denji de formas parecidas e como um sempre estende a mão pro outro, independente da forma, independente da bobeira que o Denji falou pra Asa lá atrás, e independente do que a Asa tenha feito agora ou que a Yoro tenha feito agora, porque tudo no final pode se resolver com uma conversa com uma pessoa mostrando que se importa com ele, assim como ele mostrou que se importava com a Asa lá atrás. E aí, um pequeno detalhe que não é tão pequeno assim, isso pode até trazer o Denji pro seu real desejo, fazendo com que ele se importe novamente com as safadezas, porque a safadeza é muito mais importante com alguém que a gente gosta de fato. E se ele perceber que a Asa realmente gosta dele, se ela disser isso, talvez ele pare e pense na safadeza de uma outra forma, porque o ponto não é a safadeza em si, e sim a relação que ele cria com Mitaka Asa, para que os dois se conectem como pessoas, porque é isso, é o sinal de amor de verdade, e não simplesmente o gesto carnal ali de metelança, né, gente? Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, e muito obrigado a todos que vão continuar acompanhando o Chainsaw Man junto comigo, beleza? O Mano Joe tá indo nessa, te aguardo num próximo vídeo, e minha voz acabou. Adeus. Não, adeus não, adeus é triste, né? Até uma próxima. Adeus é complicado, né? Adeus é pra sempre, né? Como dizem. Excelente, Mano Joe. Parabéns pela análise, velho. Gostei muito do capítulo também. Tô adorando Perdão, as reflexões, né? Que o Chainsaw Man tem trago pra nós, que você tem apresentado pra nós, né, velho? Que eu tenho concordado cada vez mais. Muito bacana, tá? Cara, muito foda. Adorei. Galera, comentem o que vocês acharam aí, tá? Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Cara, bacana, velho. Eu acho que essa relação eu tenho enxergado da mesma forma, né? Acompanhando o vídeo do Mano Joe. Né? Assim, eu não tenho mangá, eu não leio o mangá, eu acompanho apenas as impressões que o Mano Joe traz pra gente, tá? E eu tendo a concordar com ele pelo que eu tô vendo até aqui, tá ligado? Assim, eu acho que é muito um precisar do outro mesmo. Eu acho que, cara, eu acho que tá se formando um casal assim, velho. Cara, e dito isso, mano, eu tendo a acreditar que eu acho que essa segunda parte é a última de Chainsaw Man, mano. Acredito eu. Vai ser longa, duradoura, mais do que a parte 1, obviamente. E eu acho que já é maior que a primeira parte? Eu acho que já, né? Ou não? Não sei. E eu acho que vai ser a última, cara, porque eu acho que vai se formar um casal aqui, os dois vão ficar bem, os dois vão se ajudar, vão viver bem, o Denji vai realizar o sonho dele de poder fazer o que ele quer fazer, né, de transar com a Asa, e a Asa vai também ter o seu sonho realizado, que é o de ter alguém que é o Denji, tá ligado? Ao seu lado, e vai se encerrar por aqui, mano. Eu acho que é isso, tá ligado? Enfim.
Muito foda, gostei pra caramba. Comentem o que vocês acharam, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço. Foi. Juan é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de paz.